Descubra como o plano de Deus transforma vidas de maneira incrível e sagrada, sem esforço. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Foram tempos sombrios para os hebreus, uma era marcada por incertezas e a queda dos muros de sua amada cidade, Jerusalém. Entre os muitos que foram levados cativos estava Daniel, um jovem hebreu com um coração fiel, que viu sua vida transformada ao ser levado a uma terra estranha, onde ídolos eram adorados e a cultura se opunha ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daniel, embora longe de sua terra natal, não permitiu que a opressão babilônica abatesse sua fé. Em meio à angústia da separação de seus familiares e da dispersão de seus irmãos da aliança, ele encontrou um chamado resplandecente de esperança. Sua convicção era inabalável. O Deus de seus pais não abandonaria aqueles que lhe eram fiéis, mesmo nas provações mais profundas. No palácio, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram confrontados com as iguarias da mesa do rei, alimentos que desafiavam as leis mosaicas. A pressão para se conformar era intensa, mas Daniel, corajoso e determinado, lançou um desafio ao chefe dos eunucos. Experimente-nos, por favor, 10 dias, e que se nos dê legumes para comermos e água para beber. Ele acreditava que o Senhor o sustentaria e que a obediência a Deus traria bênçãos. Ao final de 10 dias, a fé de Daniel foi recompensada. Ele e seus amigos estavam mais saudáveis e robustos do que todos os jovens que se alimentavam da comida real. A presença de Deus não apenas os sustentou fisicamente, mas também deu a Daniel sabedoria incomparável. Ele se destacou entre os sábios da Babilônia e seus dotes de interpretação de sonhos se tornaram um dom precioso em tempos de crise. No entanto, enquanto sua fama crescia, também surgiam oposições. Aqueles que eram desafiadores do rei viam em sua fé uma ameaça. Em um momento de grande provação, seus amigos foram lançados na fornalha ardente por se negarem a adorar a imagem de Nabucodonosor. Daniel, no palácio, orava, clamando ao Senhor por misericórdia. Ele lembrava que, independentemente da resposta de Deus, sua soberania permaneceria e a esperança ainda se ergueria como uma chama indomável. Através dessas experiências, Daniel se tornou um testemunho do poder transformador de Deus em meio ao exílio. Sua fé era um farol de luz em meio à escuridão da Babilônia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A história de Daniel estava longe de acabar. Com cada decisão de fé em questões desafiadoras, ele se aproximava do grande mistério do que Deus estava prestes a fazer. O futuro de Daniel e seus amigos e a plena realização do plano de Deus estavam por vir, envolto em incertezas e promessas. Nas paredes do palácio babilônico, a adoração ao Deus Altíssimo ecoava, preparando o caminho para uma transformação que mudaria não apenas as vidas daquelas jovens almas, mas também a própria história. No tempo seguinte, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o inquietou profundamente. Ao amanhecer, seu coração estava pesado e sua mente confusa. Ele convocou os sábios de toda a Babilônia, magos, encantadores e astrólogos, para que lhe dessem a interpretação do seu sonho. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, ameaçou, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um montão de entulho. Daniel 2:5. Os sábios temerosos argumentaram que nenhum homem poderia fazer tal proeza. Somente os deuses, disseram, poderiam revelar algo tão profundo.
O rei, em sua ira, ordenou que fossem executados todos os sábios da Babilônia, o que incluía Daniel e seus companheiros. Ao saber disso, Daniel se dirigiu ao capitão da guarda com sabedoria e calma. Por que é tão severo o decreto do rei? Daniel, determinado, pediu uma audiência com o rei e, com fervor em seu coração, buscou ao Senhor em oração, juntando-se em clamor com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. O Senhor ouviu sua súplica e na noite seguinte foi-lhe revelado o mistério do sonho. Na luz da manhã, Daniel se apresentou ao rei. O sonho que o rei teve, explicou, é uma revelação divina que mostra o que acontecerá no futuro. Ele propôs-se a contar o sonho e sua interpretação, assegurando a Nabucodonosor que não era de si que vinha a sabedoria, mas do Deus Altíssimo, que revela os segredos. O rei havia sonhado com uma grande estátua feita de vários materiais, ouro, prata, bronze, ferro e uma mistura de ferro com barro. Cada parte da estátua representava um reino que surgiria na história. Quando Daniel chegou à parte mais importante da revelação, sua voz era firme e seu olhar resoluto. Mas, neste sonho, uma pedra foi cortada sem mãos e ela feriu a estátua e a fez em pedaços. Daniel 2:34. Daniel explicou que essa pedra representava um reino eterno que Deus estabeleceria, que não passaria e consumiria todos os reinos da terra. Nabucodonosor ficou atônito ao perceber o poder do Deus de Daniel e caiu em sua presença, reconhecendo a soberania do Altíssimo. Na verdade, o Deus de vocês é Deus de deuses e Senhor de reis, exclamou, oferecendo a Daniel recompensas e uma posição elevada no governo da Babilônia. Enquanto a fama de Daniel crescia, uma nova sombra pairava sobre os servos do rei. Aqueles que antes o desprezavam, agora tramavam contra ele, buscando maneiras de deslegitimar sua influência. Assim como Nabucodonosor havia sido confrontado com a verdade divina, muitos de seus súditos se tornaram alvos das implicações do reino eterno que se aproximava. Nas noites silenciosas, enquanto Daniel olhava para as estrelas através da janela de seu palácio, ele sentia a presença de Deus como um peso e uma inspiração em seu coração. Havia um mistério em torno de sua vida, um propósito maior que ele ainda não compreendia por completo. A revelação de Deus ecoava em sua alma, e ele sabia que tão somente a obediência levaria até a realização desse plano divino. Nesse momento de glória e reconhecimento, Deus estava preparando uma próxima etapa no plano da redenção. Mas o que ainda aguardava Daniel em meio à alegria e triunfo? Um novo desafio o aguardava, e em breves instantes, a fé e determinação colocariam à prova a força da confiança no Deus que transforma. Na manhã seguinte, após o reconhecimento do rei, o coração de Daniel estava repleto de gratidão, mas uma inquietância espreitava sua alma. As intrigas que se formavam nos corredores reais não eram meras especulações, mas uma tempestade que se aproximava. Os oficiais que antes viam Daniel como um mero jovem hebreu, agora o olhavam com olhos de inveja e desprezo. A sombra da traição começava a se espalhar. Nabucodonosor, embora enfatuado pela revelação do sonho, também não era imune a conselhos maliciosos. Ele decidiu erguer uma estátua monumental em sua própria honra, uma imagem de ouro puro, que se erguia como um desafio ao Deus verdadeiro que havia revelado o futuro através de Daniel. O rei convocou todos os governadores, prefeitos e líderes da Babilônia para a cerimônia de inauguração, exigindo que se prostrassem diante da estátua sob pena de morte. Nesse dia fatídico, as trombetas tocavam e as multidões se juntavam ao redor da grande imagem. Ananias, Misael e Azarias, amigos leais de Daniel, estavam entre aqueles convocados. A pressão sobre eles era imensa, o medo da execução pairava como uma espada sobre suas cabeças. No fundo de seus corações, a lembrança da fidelidade do Deus que os havia livrado da morte acendia uma chama de coragem. Qualquer homem que não se prostrar e adorar a imagem será lançado na fornalha ardente, foi o aviso que ecoou pelo ar. A multidão, dominada pelo pavor e pela ambição, se prostrou em adoração,
mas não 3 hebreus. Ananias, Misael e Azarias permaneceram firmes, desafiando a ordem do rei. Logo rumores chegaram ao rei. Há 3 homens hebreus que não te honram, ó rei, disseram os acusadores, com voz e sorrisos traiçoeiros. O olhar de Nabucodonosor se incendiou ao ouvir isso. Ele mandou que trouxessem os jovens diante de si. Quem é este Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Desafiou, sua voz retumbando como um trovão. Os 3 jovens, em um gesto de fé que desafiava a lógica humana, responderam: Ó Nabucodonosor, não temos necessidade de te responder sobre isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, poderá nos livrar da fornalha ardente e da tua mão. Mas, se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:16-18. Naquela confissão de fé, a coragem e a confiança em Deus brilharam intensamente. Mas a ira do rei, alimentada pela traição, fez com que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. O ardor daquele fogo era atrativo para o olho. Certamente seria um fim catastrófico para Hananias, Misael e Azarias. Como desvendaria Deus a sua soberania em meio às chamas? Daniel se perguntou em seu íntimo. Little did he know that the ensuing miracle was directly linked to the stone that would crush the kingdoms of the earth. Na fornalha, a fé deles agora se tornava o mais potente dos testemunhos. O plano de Deus estava prestes a se manifestar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E a pergunta pairava: como se revelaria a glória de Deus em meio a este desafio? Qual seria o resultado desta ardente prova de fé? Um novo capítulo da providência estava prestes a ser escrito, e as promessas divinas ecoavam nas extremidades do tempo. Quando os portões da fornalha foram abertas, uma onda de calor escaldante irrompeu, fazendo os soldados que a cercavam hesitarem, abalados pela intensidade do fogo. Mas Hananias, Misael e Azarias estavam firmes, seus rostos iluminados pela fé, mesmo enquanto as chamas dançavam ao seu redor como serpentes furiosas. Os corações da multidão assistente pulsavam em expectativa e temor. Muitos se perguntavam como poderia haver tal desafio à ordem do rei. Nabucodonosor, em sua fúria, observava a cena com olhos penetrantes e cruéis. Sua voz estrondava entre os espectadores. Quantos homens lançamos na fornalha? Não foram 3? A perplexidade era visível enquanto seus oficiais afirmavam que sim, que eram apenas 3. O rei exclamou ainda mais: então por que vejo 4 homens soltos e livres andando no meio do fogo e não sofrem dano algum? E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses? Daniel 3:24-25. O semblante do rei mudora, a arrogância que antes o dominava vacilava diante da inexplicável realidade que se desenrolava diante de seus olhos. O próprio Nabucodonosor, que havia se erguido contra o Deus Altíssimo, agora se via confrontado pela evidência do poder divino. Os hebreus estavam rodeados por uma presença gloriosa, um guardião do céu que lhes conferia proteção nas labaredas ardentes. Essa manifestação era uma declaração do Deus de Israel, que não apenas permitia a prova, mas também se tornava seu salvador. Quando o rei ordenou que os jovens fossem chamados, sua voz carregava um toque de reverência. Saí, servos do Deus Altíssimo, ele clamou. Ananias, Misael e Azarias emergiram da fornalha, e a multidão ficou em silêncio atônito. Não havia um único fio queimado em seus cabelos, nem o cheiro do fogo os alcançara. O rei observou seu poder e não pôde conter suas palavras. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Daniel 3:28. A idolatria de Nabucodonosor começava a cair sob o peso da realidade de um Deus verdadeiro e poderoso.
Em um ato inesperado, o rei proclamou um novo decreto, ordenando que qualquer um falasse contra o Deus de Israel seria punido. Ele não sabia, mas sua declaração culminava em um chamado profético, expressando o desígnio soberano de Deus através do testemunho dos jovens. Isso abria espaço para que a fama do Senhor se espalhasse por toda a Babilônia. O Deus que havia salvado 3 homens de uma morte certa, agora estaria na boca de todos. Enquanto isso, Daniel observava de longe, seu coração pulsando de alegria e gratidão. Ele sabia que este evento não era apenas uma intervenção divina, mas parte do grande plano de Deus para redimir e restaurar um povo que havia se desviado. Mas o que isso significaria para nós todos em Babilônia? Questionou em seu íntimo. E assim, as sementes da fé eram plantadas em corações inóspitos, preparando o terreno para um futuro vindouro, onde muitas nações conheceriam a verdadeira libertação. Mas em cada canto de sua alma, Daniel sentia que um novo desafio estava por vir, um que ameaçaria não apenas a fé de seus amigos, mas a própria estrutura do império. A história de Ananias, Misael e Azarias se tornaram uma canção nas mentes dos israelitas cativos. Mas o que era a vitória sem desafios subsequentes? Uma nova e obscura sombra estava se formando. Qual seria o próximo ato de Deus nesta narrativa de redenção e provação? As perguntas ecoavam nas mentes daqueles que acreditavam. A soberania divina estava em movimento para algo ainda maior e a revelação estava prestes a se desdobrar em uma terra que não era sua. Quando Ananias, Misael e Azarias saíram da fornalha, um murmúrio reverente percorreu a multidão. Os olhos atônitos estavam fixos nestas 3 figuras que haviam desafiado o rei e a morte, agora libertadas em meio a uma aura de milagres e maravilhas. Nabucodonosor, perplexo, não podia acreditar que o fogo havia se tornado um espectador e não um carrasco. A glória de Deus se manifestava de modo potente e agora todos pediam resposta para o que haviam testemunhado. E foi no silêncio da multidão, enquanto todos olhavam para o rei, que a voz de Daniel se elevou mais uma vez, penetrando o coração dos presentes. Povo da Babilônia, ouçam! O Deus de Israel é um Deus que salva e liberta. Ele não é apenas um Deus de palavras, mas de ações poderosas que revelam sua fidelidade. Ele é o Deus que está conosco na fornalha de nossas aflições. Onde há fogo, Ele está. Onde há dor, Ele é o conforto. No reino, as notícias do milagre se espalhavam como uma chama numa palha seca. O respeito por Yahweh começou a permear os corações de muitos, inclusive entre os opositores mais ferozes da fé hebraica. No entanto, não todos estavam dispostos a aceitar o testemunho divino. Alguns, instigados pela cobiça e pelo poder, sussurravam em trevas de um plano maior para derrubar a influência de Daniel e seus amigos. Nabucodonosor, por sua vez, lutava contra a imagem que havia construído em sua mente. O próprio rei, que erguera estátuas e exigira a adoração, sentia-se agora invadido por um temor reverente que até o mais poderoso dos governantes não poderia ignorar. Ele se retirou para sua câmara, perdido em pensamentos. O que essa experiência significava para seu reinado? O que era de fato essa força que libertou os 3 hebreus? Durante a noite, ele sonhou. Esta não era uma noite comum, mas uma noite onde os sonhos se tornaram visões. Ele viu uma grande árvore que se erguia, alcançando os céus, e seus ramos se estendiam para a terra, trazendo sombra e alimento para todos que a cercavam. Em seguida, a árvore foi cortada e despojada, e uma voz ressoou: até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor despertou em meio a suor e temor, suas crenças desmoronando diante do poder do Deus de Israel. Enquanto isso, os hebreus foram chamados novamente ao palácio.
Ao se aproximar do rei, seus olhos brilhavam com uma confiança que só a presença de Deus poderia conceder. Nabucodonosor, sem saber o que esperar, sente um novo tipo de respeito ao observar aqueles que em sua coragem tinham desafiado não apenas ele, mas o próprio destino selado por suas ordens. Quem é este Deus que vocês servem? O rei perguntou, a voz agora um reflexo de curiosidade sincera e de uma agitação interna. Hananias, que sempre esteve à frente, olhou diretamente nos olhos do rei e respondeu, o Deus que nós servimos é eterno e poderoso. Ele pode transformar vidas e reinos. Se rendido, você verá que não há outro além dele. Isaías 45, 22. As palavras de Hananias reverberaram em Nabucodonosor, e ele ficou ali, contemplando a pergunta que se formava em sua mente. Existia um chamado maior do que a força que até então ele utilizara para controlar seu império? O céu estava aberto sobre ele, enquanto a realidade de Deus começava a infiltrar-se em seu ser. Mas, como as sombras se alongam ao fim do dia, uma nova nuvem de incerteza começava a aproximar. Em meio à celebração e ao despertar espiritual, uma conspiração se formava nas sombras. Aqueles que se sentiam ameaçados pelo testemunho do Deus de Israel arquitetavam planos para descreditar tanto Daniel quanto seus amigos. O rei poderia se afastar de suas sanções, mas o seu trono ainda estava cercado por aqueles que desejavam vê-lo apagando a luz que começava a brilhar. Naquela noite cheia de incertezas, o plano soberano de Deus se preparava para revelar-se ainda mais grandemente do que um decreto, desmantelando a escuridão e levando a luz até os confins da Babilônia. A pergunta que ficou no ar foi: como o desfecho do plano divino se desenrolaria nesta intrincada teia de longue e destino? Os corações palpitavam com a expectativa de revelações mais profundas que estavam por vir, e o cântico de uma nova era estava prestes a ser entoado. Nabucodonosor, consumido pela perplexidade, não conseguia afastar a visão da árvore cortada de sua mente. Ao amanhecer, ele se reuniu com os sábios e os astrólogos da Babilônia, buscando interpretação para seu sonho. A tensão pairava no ar, pois o rei se tornara um terreno fértil para a dúvida e o temor, alimentados cerceadamente por aqueles que ainda resistiam ao poder do Deus de Israel. Os magos se apresentaram, um a um, oferecendo dicas e adivinhações, mas suas palavras eram em vão, como vento seco. A cada tentativa frustrada, o rei tornava-se mais irado, e a fresta de esperança que um dia ele vislumbrara parecia fechar-se com uma força crescente. Humilhados pela incapacidade de decifrar o mistério que atormentava Nabucodonosor, os sábios se retiraram, temendo pelo próprio futuro. Então, em meio ao desespero do rei, um dos oficiais lembrou-se de Daniel. As coisas ocultas ele conhece, disse, com um brilho renovado nos olhos. O Deus que habita em seu coração é um Deus que revela os segredos. O entusiasmo por essa lembrança trouxe a oportunidade que tanto ansiavam Hananias, Misael e Azarias. E assim, Daniel foi chamado à corte. Quando Daniel entrou na sala, a atmosfera antes carregada de tensão agora parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir. O rei, numa combinação estranha de ansiedade e esperança, se pôs de pé. Eu tive um sonho e o meu espírito ficou perturbado para saber o que ele significa. Assim que o rei relatou sua visão à luz da aurora, Daniel fechou os olhos, buscando a orientação do Altíssimo. Era ele quem havia dado ao rei a visão, e agora era o próprio Deus que preparava o caminho para a revelação da verdade. Após momentos de silêncio pesado, Daniel, cheio do Espírito, respondeu: Rei, o Altíssimo deu a você uma visão do que está por vir. A árvore que viu representa seu reinado. Ela cresceu e se tornou poderosa, mas o que lhe está reservado é um tempo de humildade e aprendizado sob a mão de Deus. As palavras de Daniel ressoaram como um eco na consciência do rei.
Até que você reconheça que o Senhor é o detentor do trono nas alturas, você será tratado como um animal do campo, afastado da convicção da realeza. Mas lembre-se, após sua repentina transformação, o Senhor também o restaurará e será maior do que antes. Com isso, Daniel ousou lhe dar um conselho. Rei, deixe suas transgressões e use sua justiça. Faça justiça aos oprimidos e quem sabe se assim a ira de Deus não se afaste de você. Nabucodonosor ouviu e considerou as palavras de Daniel, mas sua natureza teimosa não tão facilmente se curvaria. Uma nova luz de esperança surgiu e, ao mesmo tempo, uma sombra encobria seu coração. O rei estava diante de uma bifurcação, a escolha entre ignorar o alerta divino ou reconhecer o poder de Deus. Entretanto, na sombra do palácio, os opositores de Daniel e seus amigos, percebendo que a influência deles apenas crescia, urdiram um plano mais profundo. Com intenções malignas, decidiriam usar as palavras do rei contra ele mesmo, buscando moldar as narrativas e encorajar os descontentes. A cobiça pelos privilégios que poderiam obter através da ruína de outros tornava o ambiente ainda mais explosivo. Um clima de tensão carregava as conversas do palácio. O que o rei decidiria? O que a sabedoria de Daniel e as verdades do Altíssimo iam sacramentar na história da Babilônia? A atmosfera estava imbuída com a expectativa de um desfecho que ecoaria por tudo o que estava por vir. Na medida em que a noite se aproximava, a pergunta persistia, reverberando nas paredes da corte. Como as escolhas humanas interagem com os planos soberanos de Deus? E assim, adentrou-se em um período de espera, um tempo em que o cumprimento da promessa de Deus poderia estar mais próximo do que se imaginava, e a realidade de seus propósitos divinos poderia mais uma vez se manifestar em meio às trevas. Nabucodonosor, envolto em seus pensamentos, passou dias sem descanso, atormentado pela incerteza que o sonho lhe causara. As palavras de Daniel ainda ecoavam em sua mente, como relâmpagos cortando a escuridão de sua alma perturbada. Ele se cercou de conselheiros, mas a angustiante verdade da profecia pairava sobre ele como uma nuvem pesada. O som de passos firmes preencheu o corredor do palácio. Eram Ananias, Misael e Azarias que, unidos em oração, buscavam o Senhor por intermédio de Daniel. Deus é fiel, sussurrou Misael. Devemos permanecer em fervente intercessão, pois a mão do Altíssimo agirá no momento certo. Enquanto isso, no interior do palácio, o rei lutava contra as vozes de seus próprios pensamentos. Em seus momentos de solidão, ele refletia sobre os reinos que se ergueram e caíram, e logo uma sensação crescente o dominou. Ele lembrou-se do próprio passado, quando desprezava aqueles que adoravam um Deus que parecia distante, mas que agora se sobrepunha a tudo que conhecia. Em sua mente gritava: por que eu não posso simplesmente ignorar esta revelação? Mas a verdade permanecia, a mão do Senhor estava sobre ele, e a sabedoria de Daniel não era apenas um aviso, mas um convite à transformação. Por que me humilharia? Pensou, enquanto a menina da consciência se tornava mais estridente. De repente, um grito era ouvido da parte de fora do palácio. Alguém tinha vindo com uma proposta audaciosa. Era um de seus conselheiros, que, aproveitando-se da confusão do rei, disse: ó rei, não poderia ordenar que todos se curvem diante da sua majestade, proclamando que não há outro senhor, exceto você? Assim, aqueles que não obedecerem serão punidos, e seu poder será indiscutível. O coração de Nabucodonosor começou a arder de ira. Essa ideia sedutora era como veneno disfarçado de açúcar. Sim, é isso. Eu sou o Rei Supremo, e a nossa grande Babilônia é a epítome do poder. Ele exultou. Porém, a palavra de Deus, como um sussurro, o lembrou da verdade. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16:15. A raiva disparou do rei por sua recusa em aceitar a advertência divina.
Ele chamou os homens mais próximos a ele e pôs um plano em prática. Um decreto seria emitido, uma estátua de ouro de si mesmo erguida, e todos deveriam se prostrar diante dela. E assim fez. Contudo, os 3 hebreus, sussurrando em oração, elevando suas vozes a Deus, clamaram por sabedoria e proteção. Se realmente somos do Senhor, disse Hananias, não temeremos o que o rei pode fazer. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, continuaremos sendo fiéis. Sua declaração de fé era um estandarte de coragem que iluminava a escuridão ao seu redor. Na manhã seguinte, todo o povo se reuniu, e a solenidade do dia prenunciava um momento de grande crise espiritual. O eco do gongue e das trombetas simbolizava que a ordem estava em vigor. Nabucodonosor esperava que todos se curvassem, mas os 3 jovens, ao invés de se ajoelhar, permaneciam eretos, confiantes e resolutos. O rei, vendo a ousadia deles, sentiu a fúria como uma tempestade em seu interior. Ele estendeu a mão e, com um olhar flamejante, perguntou: por que desobedecem ao meu mandato? Estão preparados para enfrentar a ira do meu furor? A multidão assistia, e a expectativa pulsava como ondas em um mar revolto. Os jovens viram a oportunidade de se levantar e proclamar: querido rei, não precisamos nos defender diante de você. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo que não o faça, não adoraremos a estátua que você levantou. As palavras reverberaram no ar como um testemunho de fé, desafiando a autoridade humana com a imutabilidade do poder divino. Nabucodonosor, transtornado, sentiu o peso de suas escolhas. E em meio a isso, a verdade do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelada, desafiando todas suas concepções sobre poder e controle. Enquanto ele ponderava em seu coração confuso, a pergunta ecoava novamente: que desdobramentos de fé e providência aguardavam tanto a ele quanto a seus servos? A grande revelação estava por vir. O rosto de Nabucodonosor se contorceu em fúria. Ele já ouvira a desobediência antes, mas a coragem destemida daqueles 3 jovens o desarmava como um trovão em dia ensolarado. Traidores! Bradou, sua voz ecoando nas paredes do palácio. Leve-os e deixe-me ver se o Deus deles será capaz de salvá-los das minhas mãos. A multidão observava com temor e expectativa, e as chamas da fornalha, que ardia como a ira do rei, dançavam à mercê do vento. Ananias, Misael e Azarias foram trazidos diante do trono. Ouvindo o nome de Deus sendo pronunciado, seus corações pulsavam em adoração, sabendo que estavam prestes a entrar em um teste que os ligaria diretamente à sua vontade. Se estiverem prontos para se prostrar e adorar, disse o rei, com uma voz que transpirava ameaças, poderão escapar do destino que prepararei. Ele fez uma pausa, seus olhos ardendo de indignação. Mas se não o fizerem, em breve experimentarão o calor da fornalha ardente. Os 3 jovens, confiantes, trouxeram à mente as promessas de Deus. Com uma coragem incomum, responderam: ó Nabucodonosor, não temos necessidade de lhe responder sobre isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e da sua mão, ó rei. Mas, ainda que não o faça, saiba que não adoraremos a estátua que levantaste. As palavras flutuaram como um aroma de incenso sagrado nas narinas de Deus, que estava ouvindo do céu. O rei, irrompendo em fúria, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Ele não sabia que seu próprio coração estava tão endurecido quanto o metal que estava prestes a derreter.
Que o Deus deles me mostre se as promessas são verdades, ou serei eu o último a rir, ele murmurou, cheio de desprezo. Os soldados, em sua obediência, ataram os jovens e os lançaram na fornalha. A multidão, prendendo a respiração, assistia ao espetáculo que precedia o horror. Mas a verdade escondida nos reinos espirituais não estava perdida. À medida que os jovens eram jogados nas chamas, algo extraordinário aconteceu. Dentro da fornalha, uma luz começou a brilhar. Não era a luz do fogo, mas uma glória que parecia transcender o próprio calor. Ananias, Misael e Azarias encontraram-se em pé, não consumidos, mas acompanhados de uma quarta figura que parecia como o Filho dos deuses. Era a manifestação divina, revelando que Deus nunca os abandonara. Lá fora, Nabucodonosor levantou-se aturdido. Não lançamos 3 homens atados ao fogo? Ele questionou, olhos arregalados de espanto. Por que vejo 4 homens soltos, andando em meio às chamas, sem se ferir, e o aspecto do quarto é semelhante a um deus? A multidão murmurava, e uma onda de temor reverencial se apoderou delas. O rei já não estava mais sentado em sua posição de poder absoluta. Ele estava prestes a ser confrontado pela verdade que desafiava seu entendimento. Saiam vocês, servos do Deus Altíssimo, ordenou Nabucodonosor, seus lábios tremúlos com uma incredulidade que se transformava lentamente em adoração. Ele estava experimentando a soberania do Deus de Israel, um poder que superava todo o seu domínio, e essa revelação estava prestes a mudar seu coração. Ao sair, os jovens estavam intactos. Não havia cheiro de fumaça sobre eles, nem sequer um fio de cabelo queimado. O rei, em um ato de fé inesperada, proclamou: Abençoado seja o Deus de Hananias, Misael e Azarias. Quem se atreverá a falar contra ele? Seu poder é verdadeiro e sua capacidade de salvar é notável. Assim, um novo decreto foi promulgado no reino, mas o verdadeiro plano soberano de Deus ainda se desdobrava. Um novo ciclo de revelações estava prestes a iniciar, uma crise não apenas de fé, mas de todos os reinos da terra. O que o Senhor revelaria em resposta à nova adoração e desconhecimento da grandeza de seu nome? A próxima etapa dessa jornada, onde a ira do rei se transformaria em seu próprio testemunho de transformação, estava por vir. Enquanto a multidão ainda murmurava em assombro, o rei Nabucodonosor, agora com o olhar mudado, observou atentamente os 3 hebreus. Ele sentiu que algo profundo havia se transformado dentro dele. Não apenas 3 homens vivos saíram da fornalha, ele pensou, mas 3 homens imunes a tudo que eu havia determinado para eles. Qual é a verdade sobre o Deus deles que eu não conheço? Os jovens, com roupa ainda em pé, estavam radiantes, e um brilho de fé e confiança emanava deles, como se a própria presença de Deus os envolvesse. Nabucodonosor sentiu uma inquietação em seu coração. Um novo entendimento começava a se formar, mas era um entendimento que exigiria mais de sua alma. Vá e traga todos os sábios de Babilônia, ordenou o rei, a fim de reunir aqueles que sempre lhe passaram a sabedoria do mundo. Mas ele sabia que a sabedoria humana, diante da glória do Deus de Israel, era insuficiente. Os homens que viriam estariam despreparados para o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Hananias, Misael e Azarias, sentindo a presença do Senhor em meio à multidão que aguardava, levantaram os olhos ao céu e ofereceram um hino de louvor a quem os havia preservado. Eles conheciam o poder de suas declarações. Não era apenas sua libertação física que estava em jogo, mas também a revelação de quem Deus realmente era. Louvado seja o Senhor, que nos fez testemunhas de sua glória, exclamou Azarias. Nós estávamos dispostos a enfrentar a morte, mas o Senhor proveu o caminho da vida.
O rei se virou, tolhido pela força das palavras daqueles jovens, e nada tinha a não ser: "Oh, como a sabedoria de Babilônia falhou em me mostrar o verdadeiro caminho! Que conhecimento é este? Quem poderá me ensinar o Deus que é forte em meio ao fogo?" Os sábios de Babilônia chegaram apressadamente, trazendo consigo os livros de feitiçaria e encantamentos, prontos para discutir. Mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar. O rei, ansioso por saber mais, não deu ouvidos às palavras ocultas de seus conselheiros. Ele ordenou: "Contem-me sobre o Deus que pode salvar nesta vida e na próxima." Mas os homens sábios estavam em silêncio, pois nada que soubessem se comparava à revelação que Deus havia proporcionado. Não havia conhecimentos, fórmulas mágicas ou encantamentos que pudessem explicar a intervenção divina de forma palpável. Então, em um momento de fé sem precedentes, o rei tomou uma decisão audaciosa. "Convocarei todos em meu reino para se reunirem, pois o Deus de Hananias, Misael e Azarias é o único Deus digno de adoração. Decreta-se que de agora em diante, quem desrespeitar o nome do Senhor será lançado na mesma fornalha onde os servos dele foram provados." Os espíritos se inquietaram e a multidão, perplexa, se dividiu entre temor e reverência. Nabucodonosor não percebia que, ao afirmar sua nova crença, cada palavra pesada tinha um peso profético e um chamado irresistível para a fé. Contudo, o impacto do decreto reverberou além da Babilônia e tocou os reinos vizinhos, e rumores começaram a se espalhar. Os súditos não apenas falavam da transformação do rei, mas também acerca de um Deus que não apenas salvava, mas que se revelava em vida e morte. Naquela noite, Deus falou ao coração de Nabucodonosor em sonhos, mostrando uma grande árvore que crescia altaneira, representando as nações. E o Senhor disse: "Quando o orgulho tiver capturado seu coração, lembre-se de quem é o verdadeiro soberano." Essa visão deixaria o rei aturdido e em busca de mais revelações. Assim, enquanto a luz da manhã surgia sobre Babilônia, um novo ciclo de revelação começava. O chamado divino se expandia na terra e o plano soberano de Deus estava prestes a se desenrolar em mistérios mais profundos, enquanto a história de Nabucodonosor se tornava um testemunho vívido da manifestação do poder de Deus. Mas o que ele mostrará depois? Em que mais locais a sua glória irá repercutir? Os corações estavam prontos para o que viria a seguir. A história de Nabucodonosor e dos 3 jovens hebreus estava longe de chegar ao fim. A transformação no rei era apenas o primeiro vislumbre do plano soberano de Deus, que se preparava para penetrar ainda mais na escuridão babilônica. Enquanto a notícia da grande intervenção divina se espalhava, um murmúrio de expectativa começou a preencher os corações de muitos que vivem sob o domínio do orgulho e da idolatria. Porém, no palácio, a sombra da conspiração ainda pairava. Os sábios da Babilônia, enraizados em sua astúcia e ambição, conspiravam em meio a sussurros e olhares traiçoeiros. Mesmo com a nova admiração do rei por Deus, alguns ainda não podiam aceitar sua crescente influência e tramavam trazer à tona as profundezas do orgulho do soberano. Nabucodonosor, em sua nova determinação de conhecer mais sobre o Deus Altíssimo, convocou Daniel novamente. "Você, que conhece o segredo do meu sonho, tem a sabedoria divina. Diga-me, que mais se segue para o meu horizonte? O que as visões do Senhor significam para minha vida e meu reinado?" A urgência em sua voz refletia a luta interna entre seu orgulho e o desejo de verdade. Daniel, cheio de temor e avassalador respeito por Deus, respondeu com cautela: "Ó rei, o Altíssimo é um Deus que revela os mistérios aos humildes de coração. Sua vontade é clara, e a mensagem que recebemos imaginando uma árvore poderosa foi um aviso. Sua grandeza será reduzida até que você reconheça a soberania de Deus.
Ele fez uma pausa, a responsabilidade de suas palavras reverberando em seu espírito. Além disso, há um chamado à santidade e à justiça que você deve considerar neste caminhar de fé. O rei ouviu atentamente, mas a palavra sobre sua humilhação trouxe temor. Isso realmente será necessário, Daniel? Não posso simplesmente aceitar o que aprendi e fixar a adoração ao Deus de Israel sem experimentar dificuldades? Este plano é doloroso para um rei. Mas a sábia resposta de Daniel ecoou: Rei, o orgulho precede a destruição, e um espírito altivo a queda. Somente na humilhação você encontrará verdadeira exaltação. Isso fez o rei vacilar, confrontado com a escolha: manter sua posição de poder ou reconhecer a devoção ao seu Criador. Dentro de sua fortaleza, Nabucodonosor lutava contra as vozes que ecoavam dentro dele. Ele olhava para a estátua de ouro que havia erguido e sentia a insignificância de suas ofertas em comparação ao verdadeiro Deus que havia se manifestado em meio ao fogo. Contudo, a tentação de reinstaurar sua grandeza ainda o atraía com um apelo sedutor. Entretanto, em cada canto da Babilônia, o testemunho da intervenção divina estava germinando nas vidas daquelas pessoas que, antes dominadas pelas superstições, começaram a se voltar para o Deus de Ananias, Misael e Azarias. As conversas nas praças e entre os comerciantes falavam sobre a força daquele Deus que salvava os jovens da fornalha. Inspirados por esse testemunho, muitos começaram a questionar suas crenças e a buscar o verdadeiro significado de adoração. Mas um novo plano enganoso se formava. Aqueles que se sentiam ameaçados pela influência de Daniel e seus amigos começaram a articular o seu próximo movimento, tentando colocar os jovens em situações que testariam a própria fé do rei. Eles propuseram que, se o Deus deles era tão poderoso, deveria fazer com que não apenas o rei, mas todo o reino se curvasse em adoração, levando Nabucodonosor a trair as promessas que havia feito. Se os sábios não puderem nos ensinar sobre esse Deus e seu poder, que possamos instaurar nossa própria ordem, foi a ideia que começou a se espalhar como veneno se infiltra nas veias de um reino. A multidão, dividida entre o temor a Nabucodonosor e a crescente reverência ao Deus de Israel, sentiu a pressão da indecisão. No auge do palácio, Daniel e os jovens se reuniram em oração, pedindo direcionamento do Senhor. Podemos ver as ameaças se aproximando. O que deverá ser feito? Questionou Ananias, a voz tensa de preocupação e indignação. Devemos permanecer firmes em nossa fé, mas como enfrentaremos esta nova onda? A resposta de Daniel estava clara em sua mente: que venham os desafios. O mesmo Deus que nos pôs à prova na fornalha também nos dará a força para resistir, pois a vitória do Senhor não é dirigida por nossas circunstâncias externas, mas pela força que Ele infunde em nossas almas. Com isso, ele olhou nos olhos de seus amigos, cada um refletindo uma determinação semelhante. E assim, a expectativa crescente no reino estava prestes a culminar em um clímax de fé e poder. O que o Senhor está prestes a orquestrar através desse desafio? Como a sua glória será revelada mais uma vez? Esses questionamentos estavam prestes a desfilar em um desenrolar sobrenatural, que, além de tudo, abençoaria não apenas a Babilônia, mas todas as nações vizinhas. A verdadeira sabedoria não se desvendaria apenas na adoração, mas também através da luta honrosa por seus princípios. Na densidade do céu babilônico, a expectativa pulsava, revelando que o plano soberano de Deus nunca cessaria de se desdobrar e que as lições da fé estavam apenas começando a se manifestar. O que viria em seguida desafiaria não apenas um rei, mas toda uma era. Como ressoaria essa mensagem divina de poder e libertação no coração daqueles que estavam prontos para ouvir?
O tempo para revelações transbordantes estava se aproximando, com um mistério aguardando para ser aberto com a força e a luz do Altíssimo.